de Jesus esteja com cada um. Não vai ser um problema técnico. Vamos tirar a nossa paz e a intenção de chegar a todos com a palavra do Mestre Jesus. Antes de começar a fazer a nossa prece, eu vou dar alguns recadinhos. A casa vai continuar com o tratamento amanhã, com a reunião pública de desobsessão, da nossa aula de desobsessão. E também nós vamos fazer o nosso passe no final da palestra. Então a gente pede para as pessoas que estão em casa colocar já a sua água, um copo de água, para que já vá harmonizando e no final nós fizemos o nosso passe. Então, nós vamos hoje começar a nossa apresentação falando continuação do Evangelho no capítulo 21. Mas nós vamos nesse instante pedindo o auxílio da espiritualidade maior, vamos fazendo a nossa prece, vamos nos colocando perante o Pai, a todos os espíritos superiores nesse instante, para que nós possamos, reunidos aqui fraternalmente, com todos assistindo nesse momento, todos no mesmo pensamento, unidos, que toda essa vibração do Mestre, as palavras que nós procuramos, o esclarecimento do Evangelho, que Ele possa nos auxiliar em nossos corações, que nossas mentes consigam nos ligar à mente de Jesus, de todos os emissários do Pai aqui presentes, nessa reunião de hoje, onde nós vamos nos esclarecer mais um pouquinho do seu Evangelho, e dos alertas de Jesus, das palavras do Pai, que nos mantemos alertas, vigilantes e confiantes. Que o Pai esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos começar a falar hoje, há 3 encontros já, nós estamos falando do capítulo 21, os falsos cristos e os falsos profetas. Nós vamos falar hoje das instruções dos Espíritos de Luís, lá de 1861. Nós vemos estudando esse capítulo 21 há 3 encontros já. O nosso primeiro encontro, ele foi sobre a árvore e os bons frutos, que a árvore boa não dá maus frutos e que a árvore má não dá bons frutos. Então a gente já entrou nesse capítulo, alertando para a questão das nossas obras, que nós vamos e nós recebemos e nós mostramos perante os outros o nosso ser, a nossa vivência, as nossas atitudes perante as nossas obras. E aí no segundo encontro, a gente falou sobre quando São João nos alerta, não criais em todos os espíritos, mas verificai primeiro se eles são de Deus, E no terceiro encontro nós falamos sobre os falsos profetas. E hoje nós fizemos nosso 4º e último encontro desse capítulo, e nós vamos falar sobre os Jeremias e os falsos profetas. Então nós vamos receber essa instrução dos Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá no item 11, onde Jeremias vai trazer para nós esse alerta. Então vamos ler a passagem de Jeremias para que a gente possa compreender bem onde a espiritualidade nos chama a atenção, para a nossa vigilância constante. Então ele diz assim: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Tornam públicas as visões dos seus próprios corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. E dizem àqueles que blasfemam contra mim: o Senhor disse,
vos hei de arrojar bem longe de mim, diz o Senhor. Então está lá em Jeremias, lá no capítulo 23, do versículo 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Nessa passagem, esse Espírito Protetor, ele vai nos chamar a atenção, e essa passagem de Jeremias está inserida no Velho Testamento. Lembrando que Jeremias vivia na época do rei Nabucodonosor, quando houve a invasão de Jerusalém e tal. Então, ele vem alertando o nosso Espírito Protetor, esse Luiz que traz essa explicação dessa passagem para nós, ele vem falando o seguinte, que já naquela época existiam charlatões que enganavam o povo, que usavam da inocência do povo, que usavam da ignorância do povo para ganhar dinheiro, para terem poder, né? Ele já alertava isso. E havia também naquela época, a gente não pode esquecer, o lado bom, né? Que existiam também os profetas como Jeremias, que também vinham alertar o povo, que traziam a verdade, que eram os escolhidos de Deus para trazer a verdade para o povo. Então, assim, do mesmo jeito que existiam os falsos profetas, e isso a gente pode trazer para o nosso dia de hoje, porque todo o Evangelho do Cristo, e todos os livros que foram codificados, e a Bíblia em si, quando nós tiramos a letra e olhamos para o Espírito, nós compreendemos muito mais as passagens. E essa é uma que nós vamos tirar a letra e vamos vivenciar ela no Espírito. Então, quando Deus ele traz os escolhidos para expressar as suas obras, para trazer a verdade para o povo, né? E aí nós vamos compreendendo que há sempre o lado do bem, que é isso que esse capítulo todo nos traz, como também há sempre o lado do mal, né? Então vamos continuando a nossa apresentação para nós entendermos bem essa passagem de Jeremias, trazendo bem para a nossa atualidade. Falam as visões dos seus corações e não da boca do Senhor. Essa passagem, essa fala de Jeremias, o que ele está dizendo aqui? Que os nossos corações falam do que a nossa boca fala, do que os nossos corações estão cheios. Então, se nós formos analisar essa questão desse ponto de vista, nós, como seres que estão nos ouvindo, que estamos aqui passíveis, ouvindo, que abrimos os nossos ouvidos, a nossa mente, para o que as outras pessoas falam, então nós vamos analisar isso. Se o Espírito fala do que o coração está cheio, então nós temos a condição de discernirmos o bem e o mal dessa pessoa que está nos falando. Porque se ela começar a falar de coisas, e aí a gente reúne todo o capítulo, ela vai começar a falar de coisas que ela não consegue vivenciar no dia a dia, que ela traz tudo aquilo que ela tenta esconder, que ela tenta colocar escondido dela mesma. Então nós vamos começar a observar a fala dessa pessoa, as atitudes dela, quando diz que a árvore boa não dá maus frutos. Nós já vamos começando a analisar essa fala aqui, do que a gente consegue compreender de quem está trazendo o mal para nós e de quem está trazendo o bem. Porque o que ele fala vai ter que condizer com a prática dele no dia a dia, né? Então isso, Jeremias lá já trazia para nós essa visão. Então nós vamos colocar para as pessoas e receber dessas pessoas o que elas pensam, o que elas querem trazer, e o que elas querem dominar e o que elas querem passar, e não o que Jesus disse. Ele fala aqui, demonstrando que os falsos profetas
no nosso segundo encontro, ele já alertava que nós temos que conhecer se os espíritos são de Deus. Que nós não podemos acreditar em todos os espíritos. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós não mudamos o que nós somos. Nós continuamos sendo na erraticidade que nós somos aqui. Então há falsos profetas, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá, né? E aí ele continua: eu não enviava estes profetas e eles corriam, não lhes falava nada e eles profetizavam. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando que enganando os simples e ingênuos, limitados nos seus raciocínios e nos seus conhecimentos. Então, Jeremias aqui nessa passagem ele já está falando isso, que nós só conseguimos discernir o bem do mal, as palavras do bem e as palavras do mal, as que vêm dos escolhidos de Deus e os que são os falsos, né? Quando ele fala sobre a questão do discernimento. Discernir, conseguimos fazendo isso do certo e o errado como? Com o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da vida, ao longo dos estudos, ao longo do nosso raciocínio, daquilo que realmente vai no nosso ser, daquilo que eu estou praticando hoje, essa atitude minha em relação àquela pessoa fez com que eu me sentisse bem ou com que me deixou perturbada, me deixou me sentindo mal, eu fico toda hora relembrando aquilo, que talvez a minha atitude tivesse sido diferente, né? Então, ele fala assim, ó, ele fala que ele não enviava esses falsos profetas e eles não falavam nada do que eles ouviram de Jesus. Eles não falavam nada do que vinha a ser o ensinamento do Pai. Então, Jeremias ele coloca bem claro isso, que esses profetas eles corriam, mas eles não falavam nada dos ensinamentos do Pai, né? E que eles profetizavam, mas também não traziam nada dos conhecimentos do Pai, porque ele fala que quem estava lá para ouvir? Quem disse que eles estavam lá para ouvir o que o Cristo ou o Pai tinha falado, né? Acaso eles estavam lá? Acaso eles compartilharam dos ensinamentos do Pai? Né? Jeremias faz essa pergunta. Aí ele fala assim, ó, tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizavam a mentira e dizem, sonhei e tenho sonhado. Aí Jeremias fala, alerta, sonhei e tenho sonhado. Gente, todos os falsos profetas, eles falam que ou eles tiveram um sonho, que Deus falou em sonho, ou então que Deus apareceu numa visão, e aí vem aquela questão que nós temos que raciocinar. Eu consigo questionar uma visão de um colega meu? Eu consigo questionar a visão ou um sonho? Eu sonhei que o Pai veio, que Deus veio e disse que eu precisava fazer assim, eu precisava falar isso, eu precisava agir assim. Ou eu tive uma visão que eu recebi isso e essa visão que era de Deus, que era de Jesus, para que eu agisse dessa forma ou daquela forma. Como nós, seres, conseguimos questionar uma visão ou um sonho? Então Jeremias já falava nessa época, e olha que interessante, naquela época ele já usava essa desculpa. Porque não tem como eu provar que fulano Beltrano sonhou ou não sonhou, que fulano Beltrano teve ou não teve tal visão. Eu não consigo questionar isso. E eles já usavam isso há muito tempo. E como o povo era simples, incrédulo, ignorante, eles conseguiam manipular. E se nós trazermos para o dia de hoje, continua a mesma coisa. A questão é que nós temos que usar o nosso raciocínio. Nós temos que começar a pensar que o Pai não é um Pai vingativo, que o Pai ele não vai se vingar dos filhos. Porque não tem a passagem onde diz que o homem que é pai, se o filho pedir um pedaço de pão, não vai dar uma serpente? Como pode o nosso Pai maior, o Pai que nos criou, nos oferecer uma coisa diferente do que a gente pede? Ele pode não dar o que nós queremos na hora que nós desejamos aquilo, mas Ele vai estar nos auxiliando, porque Ele é um Pai bondoso e amoroso, né?
Então, os profetas usavam muito isso, porque Jeremias, ele já alertava, sobre os recursos dos sonhos e das visões que não podem ser comprovados por terceiros, já usados naquele tempo e frequentemente ainda hoje, por mistificadores e enganadores. Nós ainda somos cercados de mistificadores e enganadores, porque no nosso segundo encontro nós aprendemos isso, que os espíritos que desencarnam aqui não mudam, eles vão continuar do mesmo jeito na erreticidade. Se aqui eu minto, se aqui eu engano, se aqui eu quero disfarçar, eu vou continuar fazendo isso na erreticidade também. Então esse era o alerta de São Paulo, né? E aí ele fala, qual é o fardo do Senhor? E vós lhe direis, sois vós mesmos que sois o fardo. E aí a gente vai pensar assim, nessa passagem analisando segundo o Espírito. Jesus está falando, o alerta de Jeremias está trazendo a nossa reflexão. Ele vai falar o quê? Quem que é o fardo? Se nós formos analisar, a questão do fardo, o fardo ele é um peso. No dicionário, se nós formos procurar, ele vai falar que é um fardo, que é um encargo pesado para se carregar, né? Ele vai falar isso. E aí ele fala assim, ó, que é difícil de carregar ou suportar. Assim, que significa os falsos profetas e todos aqueles que dificultam o crescimento, o entendimento dos nossos irmãos. Então, esse fardo que ele fala, que qual é o fardo, ele vai falar, são vocês mesmos. São os falsos profetas. Por quê? Porque eles dificultam o crescimento tanto deles, por eles sempre quererem ter a razão, por eles acharem que eles vão dominar, que eles vão conseguir enganar, que eles vão conseguir o poder sobre essas pessoas, sobre o controle. Então, eles também são um fardo. E também se tornam um fardo para as pessoas que confiam neles, para as pessoas que acreditam neles. Porque esse falso crer, ele vai atrasar o desenvolvimento dos filhos do Pai. Então Jeremias chama a atenção assim, quando perguntar qual que é o fardo, ele vai falar assim, vocês são um fardo, porque tanto vocês atrasam o seu crescimento, quanto o crescimento dos seus irmãos, né? E aí, é que travou lá. Aí nós vamos ter a passagem do Espírito de Luís, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar assim, ó, vamos usar a frase dele lá no final, para nós entrarmos na compreensão dessa passagem do Evangelho para os dias de hoje. Porque, por mais que a ciência tenha evoluído, por mais que nós temos a tecnologia, por mais que nós temos acesso aos livros, por mais que nós temos Google, várias ferramentas para nosso esclarecimento, para que nós possamos ouvir várias opiniões e tirarmos a nossa opinião, para a gente conseguir erigir a nossa casa sobre a rocha, para que não venha nenhuma tormenta e derrube, né? Nós vamos analisar essa frase de Luís, lá em 1861, nós vamos analisar essa frase. Lá ele fala, aprendeis, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Então nós vamos analisar a nossa passagem de hoje, porque ela nunca foi tão, ela nunca foi tão presente, ela nunca foi tão atual, essa passagem de Jeremias, como ela está sendo hoje, nessa pandemia que nós estamos passando pelas redes sociais. Porque se Jeremias alerta sobre que nós colocamos e espalhamos, que os falsos profetas espalham, né, o que vai no coração, então isso serve para todos, não é só para aqueles que são doutores,
das mídias sociais, de fazerem vídeos, de serem seguidos por milhares de pessoas. Nós, como seres que pegamos o nosso celular, abrimos em Facebook, Instagram, WhatsApp, e nós vamos recebendo as informações através dessas mídias, e nós lendo, e nós não analisamos o conteúdo, não analisamos o que eu enviar para uma pessoa, por exemplo, que não consegue lidar com o confinamento, por exemplo. Pessoas que são hiperativas, que não conseguem ficar trancadas em casa, que estão lá nas mídias sociais tentando desviar a mente daquilo que está atormentando o coração. Porque se não existiam motivos para a depressão, nós vamos arrumar um motivo bem grande agora, que é essa questão de cada um lidar com o seu próprio silêncio, Então, imagine uma pessoa nessa luta interior, na casa, brigando para controlar a ansiedade, controlar o medo, controlar o pânico, e aí nós, incautos, recebemos uma mensagem, um áudio, uma mensagem que nós não analisamos e passamos adiante. Talvez em nós isso não afete, mas talvez em quem chegar, talvez seja a gota d'água. E nós temos que analisar que quando o São Luís ele traz isso aqui, ele fala, vós mesmos em falsos profetas, vamos cuidar para nós nos tornarmos falsos profetas. Nada mais atual do que isso hoje, Porque eu recebendo nas mídias sociais, psicografia de espíritos, falando, colocando o povo contra direções, contra os governos, Vamos analisar a espiritualidade superior, espiritualidade que quer manter a calma, que quer manter a paz, que está no governo de tudo, vai incitar o povo contra as autoridades? Vai fazer com que o povo se rebele contra a autoridade que ele tem que respeitar? Que quando espíritos superiores, eles falam o quê? Vamos fazer e aceitar e cumprir todas as recomendações das autoridades superiores. Porque do mesmo jeito que nós, desencarnados, temos que obedecer à lei do Pai, que é a lei de causa e efeito, nós também temos que obedecer e respeitar e não transgredir as leis dos homens. Porque não seria justo e não seria a justiça do Pai Ele mandar nós desobedecermos aqui e obedecermos a lei lá. Isso não seria coerente de espíritos superiores. Eles falam uma só língua. Falando uma só língua, respeitando esse mesmo pensamento, em que toda a espiritualidade superior se preocupa com a nossa evolução. Então, quando nós recebemos essas mensagens que vêm cheias de ódio, cheias de revolta, cheias de incompreensões, e Jesus já alertava que o mal, ele tem que parar em nós. Então, assim, nós somos a porta. Cada um com o seu celular na mão, diante das mídias sociais, é a porta. Ou ele vai parar aquela notícia ruim, que vai disseminar medo, que vai disseminar pessimismo, que vai disseminar a discórdia. E lembrando sempre que os espíritos superiores, eles alertam o seguinte, que pensamentos negativos, que nós emitimos os pensamentos, criamos as nossas visões, aceitamos elas como uma verdade, e nós geramos através dessas visões pensamentos. E esses pensamentos, eles irradiam para o universo e vão espalhando como uma onda de rádio. E todos os espíritos que se identificam com essa minha mesma vibração negativa, eles vão se reunir a mim. Porque no plano espiritual, não é como na matéria onde os opostos se atraem. No plano espiritual, os iguais se atraem. Então nós, vibrando nessa faixa negativa, de pessimismo, de medo, não querendo entender, não querendo assumir a nossa responsabilidade perante todo o universo, nós fizemos o quê? Nós baixamos a nossa imunidade. E baixando a nossa imunidade, nós somos
recipientes para qualquer tipo de vírus, para qualquer tipo de doença. Então, se os espíritos superiores nos alertam que o nosso pensamento é que mantém o nosso equilíbrio, a nossa força, a nossa saúde, através do pensamento que nós vibramos, né? Então, se nós começarmos a passarmos essas mensagens com essas ideias negativas, com todo esse desespero, que às vezes são falsas, que colocam pessoas totalmente em desespero, fazendo loucuras, nós estamos nos tornando os verdadeiros falsos profetas que o Cristo tanto alertava para que nós nos tornássemos. Que toda vez que eu passo para frente uma notícia falsa, que eu não analiso, que não passa pelo crivo da minha razão e do meu sentimento, eu sou um falso profeta. E Jesus disse que esses falsos profetas, segundo a lei de ação e reação ou causa e efeito, eles vão ter que restituir. Então, assim, vamos cuidar, vamos vigiar nessa questão. Nunca foi tão atual um tema como esse alerta dos falsos profetas, nessa situação que nós estamos vivendo nesse momento em todo o planeta, né? Eu quero só ler um trecho de um livro chamado Ação e Reação. Na parte em que Silas leva André Luiz e o Hilário em aprendizado fora da casa de recuperação, fora do lar, lá na zona do umbral. E então Silas, ele leva os dois para estudo, e eles estão estudando uma família em que o pai tinha uma fazenda e que tinham 3 irmãos, e quando o pai faleceu, logicamente que a fazenda ia ser dividida entre os 3, só que o irmão mais novo, ele era muito materialista. Então ele decidiu que ele queria a fazenda só para ele, então ele eliminou os 2 irmãos, né? E ele foi perseguido então pelos 2 irmãos desencarnados, né? Perseguiram ele durante toda a encarnação dele, obsidiaram, causaram a morte da esposa dele, né? Fizeram ela morrer afogada no lago onde ele planejou o assassinato dos 2 irmãos, etc. E aí ele então desencarna, e ele também ele recebe, depois de algum tempo, o auxílio do resgate. Então ele é resgatado e levado para essa mansão, para esse hospital. E lá então começa o estudo do André Luiz e do Hilário sobre esse caso. E aí nós vamos conhecer os 2 irmãos, Leonel e o outro irmão, agora eu não me lembro, mas o obsessor mor era Leonel. E aí quando Silas entra nessa cidade, se faz desentendido para Leonel, porque senão ele não ia contar, não ia explicar como que a espiritualidade inferior trabalha. Por que eu vou contar essa história e por que eu estou contando isso? Para analisar como a nossa mente funciona. Como nós temos que vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Porque nós somos espelho para os espíritos desencarnados, tá? Tanto os desencarnados que estão na eletricidade, quanto os desencarnados que estão no nosso meio, né? E ele vai falar assim, ó, o Leonel vai começar a contar para os 3 como eles fazem a propagação, no caso, para servir para nós, a questão das mídias sociais. Como nós viramos instrumentos desses espíritos, sem sequer perceber. Ele fala assim, ó, o Leonel fala, sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico dos interesses mais íntimos. O que ele está falando? Ele está falando que, além dos nossos pensamentos do dia a dia, que nós temos, da nossa vida em relação ao outro, aqueles pensamentos do nosso dia a dia, né, da nossa vida, de ter que comer, de ter que trabalhar, de ter que olhar para outra pessoa e julgar se está vestido, se não está vestida, toda aquela coisa que nós temos como seres que nós não aprendemos ainda a olharmos para nós mesmos, né? E aí ele fala assim, ó, por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Então, o que ele está falando aqui?
que além de eu emitir os meus pensamentos daquilo que eu já faço no dia a dia, tem um pensamento em cada um de nós, seres encarnados e desencarnados, que emitimos com mais frequência, com mais vontade, que é o nosso desejo central. E isso que o obsessor está explicando pro André Luiz e pro Hilário. E ele fala assim, ó: pensamentos esses que passam a constituir um reflexo dominante de nossa personalidade. Então esse desejo, esse pensamento central faz com que esse pensamento reflita, ele reflete em toda a nossa personalidade. Aí ele fala assim, ó: desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Então ele está falando que além dos nossos desejos materiais normais do dia a dia, nós temos um desejo central. E que é nesse desejo central que cada pessoa tem, que cada pessoa no mundo tem, é que os espíritos inferiores trabalham em cima. E através desse único pensamento, eles conhecem o nosso ser. Sabem do que nós somos capazes, do que nós não somos, em cima desse desejo central que eles trabalham, a espiritualidade inferior trabalha. Olha o que ele fala. Desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, que a cobiça é o reflexo do usurário e que a maledicência é o reflexo do caluniador e que o escárnio é o reflexo do ironista e que a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então vejam bem, se ele está falando aqui, um espírito obsessor, estudado na obsessão, que estudou lá nas escolas de vingadores do plano espiritual inferior, ele está falando que nós temos, todos temos, que eles conhecem, podem conhecer, que conhecem cada um de nós pelo nosso desejo central. Então, se eu sou um criminoso, o meu desejo central vai ser o quê? A crueldade. Se o meu desejo central é a maledicência, o meu vou refletir um caluniador. Então é esse desejo central que me move, é que eles trabalham em cima. Então, se eu gosto da maledicência, então o meu reflexo, o que eu reflito para o mundo exterior? O que eu reflito para toda a espiritualidade conseguir ler? Que eu sou um difamador. Se eu sou maledicente, eu gosto da fofoca, eu gosto de passar adiante coisas que eu nem sei se são verdade, que eu não verifiquei, que eu não analisei. Se eu faço isso, o meu reflexo, como num grande espelho, eu sou um caluniador. Como a minha falta de desequilíbrio, a minha falta de paciência, a minha revolta, é o reflexo para o universo de que eu sou um ser desequilibrado. Aí ele fala assim, ó: conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe o impulso e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Vocês entendem agora por que a gente adora fazer as coisas? Tipo assim, nossa, é como se a gente atraísse as coisas. Tipo, eu adoro fazer isso, então eu vou fazendo, eu faço. Eu não reflito, eu não tenho aquela reflexão, eu não penso. Eu nem sequer analiso a fala de Jesus quando ele fala que o mal tem que parar em nós. Então, assim, diante desse esclarecimento de um espírito obsessor, e ele vai longe nessa explicação. E ele fala bem assim, ó. Aí ele explica. E aí, no final, o Silas resume em uma única palavra, em uma frase, ele resume assim:
Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Lembra da frase que ele falou, que só fala o que está no coração? Então, isso aqui, ó, nós somos tentados naquilo em que nós temos no nosso coração. Então, assim, é aonde nós temos que começar a refletir na questão onde Jeremias alerta da questão em que nós não devemos nos tornar falsos profetas. Falsos profetas da internet, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Então a nossa responsabilidade perante o nosso irmão, ele é muito maior do que nós sequer supomos na lei do Pai, né? Então que nós ficamos com essa reflexão, e aí ele fala assim, ó, indiscutivelmente a exposição é perfeita, cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que nós buscamos. Então nós alimentamos todas as situações em que nós nos encontramos, né? E aí ele fala, os céus e as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos Espíritos santificados. E aí o Leonel, que é o obsessor, fala, e o inferno, aí Silas completa, é o reflexo de nós mesmos. Né? E essa lição, essa questão dos nossos pensamentos atuarem sobre nós e todos à nossa volta, e eu poderia dizer sobre toda a humanidade, essa leitura ela pode ser ampliada, pode ser verificada, pode ser estudada com mais paciência, lida com mais tranquilidade, e ela se encontra lá na página 105, né? Esse trecho que eu tirei está na página 105 do livro Ação e Reação, né? Então vamos refletir as nossas ações, não pensando que falsos profetas estão longe de nós, sendo que nós somos os reflexos desses falsos profetas nos dias de hoje. Então cabe a nós essa reflexão, cabe a nós meditarmos sobre o nosso comportamento, meditarmos sobre aquilo que nos satisfaz, né? Então agora nós vamos para a nossa segunda parte. Vamos nesse instante acalmando o nosso coração, vamos respirando, vamos sintonizando nessa música maravilhosa que acalma. Vamos mentalizando agora, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento, lembrando que todo o ambiente da nossa casa, do nosso lar, constitui o reflexo nesse instante de tudo aquilo que vai na nossa alma. Que nesse instante cada um possa sentir a presença de todos os nossos irmãos benfeitores, que todos possam elevar o seu pensamento até Jesus, trazendo à mente a sua figura meiga e carinhosa. Mentalizemos nesse instante toda a água trabalhada pela espiritualidade superior, envolvida pelas energias que revitalizam, que nos auxiliam na limpeza de nossas emoções. Que possamos agora respirar profundamente, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, respirando o ar salutar da energia de toda a espiritualidade superior. E vamos recebendo com auxílio do plano maior essas águas. Imaginemos águas volumosas, águas abundantes, cristalinas. E vamos imaginando que nós vamos recebendo essas águas que vêm do plano espiritual, caindo sobre nós nesse instante,
limpando todo o nosso ser espiritual de todos os pensamentos negativos, de toda a energia negativa que nós acumulamos, nas nossas revoltas interiores. Vamos pedindo ao Pai, nos ligando ao Mestre, através da nossa prece, pedindo que Ele nos auxilie a nos livrarmos dessas energias, de toda a tristeza, de toda a angústia, de todo o medo, que nos auxilie a nos livrarmos das nossas incertezas, que nos auxilie nesse instante também, limpando todo o nosso lar, todo o nosso ambiente familiar. Mentalizemos essas águas, fazendo a limpeza também do nosso corpo físico, de todo aquele cansaço do dia, de todas as emoções em desalinho, de toda a dor, de toda a doença. Mentalizemos essas águas, fazendo toda essa limpeza, retirando de nós tudo aquilo que nos deixa tristes, tudo aquilo que nós queremos eliminar dos nossos vícios. Mentalizemos que com o auxílio dessas águas, toda essa sujeira vai saindo pelos nossos pés, que elas vão sendo levadas aos reservatórios da natureza, onde elas vão ser tratadas, onde elas não prejudicarão a mais ninguém. Isso. Sintamos-nos limpos. E agora, nesse instante, vamos mentalizando o Mestre Jesus, os seus olhos meigos sobre nós, recebendo do alto uma energia brilhante, uma luz azul intensa, essa luz que acalma. Mentalizemos agora essas luzes adentrando todo o nosso ser físico, todo o nosso ser espiritual, essas energias que revigoram, que nos dão a energia necessária para que possamos levar adiante todos esses momentos. Mentalizemos essa energia irradiando no nosso coração, passando por todo o nosso organismo. E nós começamos a brilhar essa intensa luz, porque nós somos a luz do Cristo, nós somos filhos do nosso Pai amantíssimo, que nos ama, que cuida de nós, que nos protege e que nos ampara. Sintamos essa energia maravilhosa em nosso ser. E nós já vamos nos sentindo nesse instante tranquilos, refeitos. Pai, te pedimos nesse instante que fluidifique a água dos nossos irmãos, colocando nela o elemento necessário, a cura do corpo físico, do corpo espiritual. Que seu uso restabeleça todo o equilíbrio emocional, que restabeleça toda a força. Te pedimos, Pai, que cuide de cada um de nós,